eu acho que eu tô voando. E às vezes eu acho que eu tô caindo. Tudo bom? Eu tô aqui com a Isis Valverde. A gente assistiu na noite de ontem aqui em Gramado, Ângela, que é um filme que leva um tempo, gente. Não é assim, ensaio e... não. É um filme que deixa a gente, obviamente, com uma angústia, com muita coisa, é muita carga. Eu acho que tem toda uma carga de Brasil, tem toda uma carga do mundo, né? E eu estava conversando aqui mais cedo que, para mim, existe muito essa sensação. Não foi o Doca que matou só a Ângela. Foi toda uma estrutura, toda uma sociedade, né, que justificou aquele momento ali. Ali é só o gatilho, literalmente. Né? Então, para mim, isso me emociona muito, porque como mulher a gente se relaciona como pessoa, mas como mulher muito mais, porque cada violência é um clichê isso, mas é uma violência contra a gente. Assim, então, não tem como. Muitas vezes vem de mulher. Exatamente. Você fica assim, gente, pelo amor de Deus, e a pessoa não enxerga, tipo, não vê. E não é por maldade, às vezes está tão introjetado ali, por isso que é tão necessário as que estão acordadas, né? Exato. As que estão aqui, ativas, falarem. Exato. Cansa. A gente chora às vezes a gente senta um pouco para respirar, às vezes a gente cede. Sim. Quando a gente cede, a gente chora, sofre, mais ainda, porque a gente cedeu. Mas, assim, o importante é a gente não se calar. O silêncio é o que matou ela. Exatamente. Se você perceber, a outra fala comigo, fala alguma coisa. E aí não tem, a voz não tem, porque a gente não tem voz, às vezes. Não, e a gente acaba sendo conivente muitas vezes. Hoje a gente ainda tem a voz ali, mas assim, lá naquela época a gente não tinha mesmo. E não adiantava você gritar que ninguém ia ouvir. Não. E tem essa coisa da sociedade, assim, eu fui criança na década de 80 e 90. Eu peguei esse grande boom do feminismo, né? Por isso que esse assunto me toca muito, esse crime da Ângela. Eu não lembro, mas eu lembro do desdobramento. Eu também não lembro. Mas eu lembro do desdobramento. E eu lembro muito das discussões, né, disso, assim, que era existiam duas palavras que eram um tabu, assim, na década, que uma mulher não podia usar. Se ela fosse, era uma peixa pro resto da vida, que era desquitada e mãe solteira. E sexo. Entende? Então, São assim... três. E ela, né, não era a mãe solteira, esse termo horroroso, mas ela era desquitada, né? Sim. E ela carregava muita carga, mas para mim, assim, ela era a personificação do feminismo, né? Como a gente até foi comentado. Foi maravilhoso aqui, né? Isso hoje, porque era isso. Se você chegasse para ela e falasse, você é feminista, acho que só tipo, ela falava, não. Porque ela já era exatamente esse movimento em vida, né? Tipo, vivo, andando, fazendo. Sendo. Causando esse incômodo da mulher existir, falar, se portar de uma forma que ela acredita, se vestir da forma que ela quer, sair com quem ela quiser, na hora que ela quiser. Perigoso, né? É muito perigoso. Então, assim, vamos matar logo. Fica quieta logo, vamos acabar logo com isso aqui. Então, teve alguém que falou isso, se não fosse, sabe o que falaram pra mim? Eu conversei muito com várias pessoas que conheceram, senhoras, senhores, pessoas. Ela, morreu, né? Ele matou ela, mas se ele não matasse ela, outra pessoa ia matar. Juro. Eu fiquei assim, como assim? Se ele não matasse, outra pessoa matava. Ela era impossível. Que lugar do impossível. Ela usava vestidos decotados e transparentes e ela andava como se nada estivesse acontecendo. Ela bebia muito. Ela, né, beijava mulher, beijava homem. Mas as pessoas falando coisas assim, tipo, tão baixas e num lugar tão esquisito e tão inapropriado que eu fiquei assim, ó, eu juro que eu não conseguia falar. Eu fiquei assim. Eu estou assim. Eu falei, entendi. Perfeito. Por isso que ela morreu. Porque ninguém esticou a mão pra ela naquele momento. Todo mundo devia ter essa sensação, pelo menos uma vez na vida. Como assim? Dominar aquilo que é maior do que você. Isso eu acho que é um ponto muito importante do filme. E hoje, ouvindo o Hugo conversar sobre isso, como diretor, podia ter tido uma pré-vida dela antes daquele microcosmos da casa, que o filme concentra muito, podia ter depois, mas essa concentração no microcosmo mostra também como a sensação de isolamento dela enfraqueceu, né? E eu queria que você falasse disso também, como é que você trabalhou como atriz isso dentro de você, porque essa questão de rede de apoio é séria. Rede de apoio é importante.
Para tudo. Para nós, mulheres, mães, é muito importante. Para nós, mulheres em si, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia, para a carreira de nós, mulheres. De tudo. Né? Tudo conta você apoiar a outra. Por isso que eu falo, gente, vamos dar a mão. Para de apontar o dedo. Já tem muito dedo apontado. Isso aí. Né? Porque eles, muitas vezes, porque a mulher... Porque eles não precisam nem apontar, já está dito. Sim. É uma coisa meio que velada, dita já. É entendeu? tácito, né? Então... Exatamente, tem esse lugar. Então, assim, eu fui procurando as minhas solidões, né? Os meus lugares de solidão. E entendendo também, obviamente, estudando esse processo, que o abuso, né, ele vem da solidão. Porque o abusador, ele vai isolando, ele vai calando, ele vai botando num lugar de medo, ele vai botando... E no filme é muito doido que esse abusador não é só o Doca. Não. É a sociedade. Exatamente. É a mãe falando que casamento é assim mesmo. Exatamente. É a amiga falando, ele vai cuidar de você. É o pai dos filhos dela falando, agora você é uma mulher casada, você pode ver os seus filhos. É uma lei que é tipo, continua quieta. E aí ela vai fechando, porque ela vai falando... No telefone ela ia falar, se a mãe abrisse, ela falava. Você vê que ela vai... Então, assim, é muito bom esses pontos que o filme traz, a história é muito bem escrita, porque bota também ele agredindo, ela com medo dele, mas bota as pessoas também assim, tá tudo bem, é isso aí. Normal. Você vê ele falando com a mulher, com a Toia? Deixa eles resolverem. Sim. De novo. Esse ela raiva, vai né? te pedir, ela não sei o quê, e depois o quê? Deixa eles quietos. Tipo assim, como assim? E você vê a união dessas mulheres ao mesmo tempo que, junto com a sociedade, naquele lugar de pressionar ela, a solidão, mas você vê toda sofrendo. Sim. Inclusive a menina que trabalha na casa. Muito, Você percebe o porque desespero dela. É uma angústia. Na hora né? que ela pega a faca, você já viu? Vi. Isso é ela também que tá ali, né? E Claro. ela não vai. Você tá cutucando a onça com a vara curta. Só quero ser mais uma na noite. É tão difícil. Eu sei o que tá acontecendo, Raul. O que você tá fazendo? Solta. Eu tô louco por essa mulher. Você tá acabada. É que a sensação de falta de poder, né? A impotência ali. Ele agredir ela. É. Achei aquilo muito simbólico também, porque o agressor ele não é de uma só, Não, né? claro que não. É todo um sistema, Ele né? é de várias, que né? legitima. E a hora que ele sai pra bater nela. E a Ângela entra. Então é uma coisa, uma força feminina ali, ancestral, muito, muito permeante, assim. Ela fica sempre ali. Sim. E que eu acho que a gente foi ganhando, né? Por isso que eu até comentei essa questão do sexo e da liberação sexual e do prazer, né? Que existe ali, porque isso passa muito também, porque uma mulher que vivencia o seu poder sexual, ela é perigosa também. Sim. Ela é ameaçadora, Sim. né? Ela sabe o que ela quer, o que ela gosta, Sim. ela é um poder, né? E aquele diálogo com a Toia, e a Toia descobrindo aquilo, isso para mim é muito simbólico, porque não se fala, mas está dizendo assim, né, que a Ângela também era uma mulher que exercia esse poder, né? Eu queria que você falasse disso assim, porque até hoje isso é um tabu. É um tabu. O que você tá falando? A Sexo? questão da mulher ser não sexo só, mas essa questão da mulher que assume a sua busca pelo Os seus prazer. desejos, Exatamente, seus né? desejos. Ah, muito julgada. Muito Muito julgada. julgada. Muito. Eu aprendi com o tempo. Não vou dizer que foi hoje, não. Tipo assim, é Não. hoje, desde sempre. Tinha muito medo de falar de sexo. Eu Exatamente. tinha muito medo de falar que eu não era virgem. Então, imagina. Quando eu era jovem, Sim, porque eu era de uma cidade do interior. Eu cresci com isso na minha cabeça, que na Olha hora que eu não isso. fosse virgem, eu ia perder o valor. Então, por isso que eu te falei, eu tive encontros com ela. E todas nós, se uma mulher sentar aqui na minha frente e falar que não passou por nada do que eu levantar aqui, Ah, mentira. ela tá mentindo solenemente. Ela tá uma bela mentirosa. Ou ela não cresceu na Terra. Ela tá em algum planeta, ela tá no mundo da Barbie. Exato. Mas é isso. Então, imagina, eu cresci também entendendo. Tipo assim, gente, eu queria comprar um brinquedinho. Será que eu vou? Não. Não posso. Não. De jeito nenhum, imagina. Que vergonha. Tem um lugar ali de se conhecer, sabe? Eu sempre me permiti me conhecer. Isso foi uma coisa que acho libertador pra mim. Mas eu também tinha medo de falar sobre isso. Claro. Que eu me tocava, que eu me descobria, que eu sentia onde eu gostava, a forma como eu gostava. É muito problemático. Então, cara, imagina ela
falar gosto mesmo e ser aquela explosão feminina liberta de qualquer tipo de amarra na frente daquela sociedade horrorosa. Só tava esperando uma chance para queimar ela em praça pública. Sim. Então era uma coisa velada, aquela cena do banheiro para dar aquela chegada, né? Para você chegar no filme, que ela conversa com ele e que ela fala: eu quero ir embora desse povo nojento, horroroso, porque nada aqui é real. Porque as pessoas olham pra ela, sorriem, mas não gostam dela. Claro que não. E tem todo um teatro social ali, né? É o teatro, fazer, né? Aí você vê que ela entra fazendo um teatro. Mas no olhar, no fundo do olhar, você vê que ela tá ali. Mas não é ela. É muito delicado, muito legal a forma como o Hugo levou a gente nesse lugar. Assim. E doloroso, né? Eu gosto disso, assim. Pra gente encerrando aqui, sim. Que ainda vai ter muita coisa pra falar, eu acho muito melancólica a energia que você conseguiu trazer, e eu acho que é isso que está ali em volta, né? Porque ela tinha toda essa energia e ao mesmo tempo essa tristeza, então isso vira melancolia, né? Você, acho que talvez isso tenha te contaminado como atriz no momento, né? Porque vocês se... Chorei muito sozinha, mas a gente passa isso. O Emílio falou aqui que é uma coisa real, que não adianta vocês acharem que a gente não... Eu não durmo, tipo, eu tô fazendo esse personagem agora, acordei 3 horas da manhã. Sabe, eu tenho sonhos, claro. e o corpo dói, porque tem coisas que você não faz na vida. Então, assim, ele tá sempre ali. O ator, ele tem que estar 100%. Não é 50%, não é 20%, não é 70%, é 100%. E o personagem 100%. Senão a obra não acontece. Não mesmo. Senhora, ficar aqui, isso vai acabar com a senhora. Por que a gente tá discutindo? Eu não sei. Minha filha, eu sei que você tá sofrendo. Casamento é difícil mesmo. Tem que ter paciência, filha. Não bota a mão em mim! Se fosse te bater de verdade, eu te matava. Para terminar, eu acho que o importante é a gente romper os silêncios, né? Eu acho que esse filme traz mais uma ruptura de um silêncio que cerca muitas vezes a violência, né? Tanto sobre a vida da Ângela como as mulheres de hoje, né? Exato, foi o que eu falei ontem, que o Hugo chamou, não sabia que ele ia me chamar, eu falei uma coisa que saiu, eu não tinha pensado em falar nada. E aí saiu uma coisa muito louca, que foi o grito, né? Que você vê essas mulheres gritando sem som quando o tiro acontece. Isso é muito simbólico, porque é o grito que ela não deu. Então eu falei isso, vamos gritar no momento que a gente pode. Então esse é mais um grito que ela não conseguiu dar. Isso aí. Obrigada. Obrigada por esse grito. Obrigada. Obrigada. Ângela Maria Fernandes Diniz. Quantas vezes eu tenho que repetir pra você que eu não quero? O Raul faria qualquer coisa por você. Vira de cabeça hoje mais cedo. Você quer saber de uma coisa, Raul? Vai embora. Se mete. Deixa eles se resolverem. Eu não sou sua! Eu não sou sua! O problema é que a lei nunca tá do nosso lado. A justiça é dos homens.